Bom dia! Tudo bom? Estão bem iluminados hoje. Curtiram? Isso é para quê? Para você poder acompanhar esse seu roteirinho, né? Uma salva de palmas aí o pessoal que está organizando aí roteiro, deixando tudo certinho, tudo bacana. Que coisa boa. Vocês estão com vergonha agora que estão no claro? Olha só, que coisa. Gente, eu queria pensar essa reflexão, começar essa reflexão pensando sobre qual é o sentido da vida, né? É uma pergunta filosófica muito interessante, faz muito sentido. E quando a gente articula esse tipo de coisa, quando a gente considera o sentido da vida, o significado da existência, nos leva a várias crises, inclusive. Eu lembro que eu estava assistindo tardiamente, né? Aquela é um filme, uma série, eu não lembro. Eu só lembro das cenas. O Poço. É filme ou série, gente? É uma série? O Poço. É filme? É filme ou série? Quem vota que é filme? Eu não voto nada, que eu não lembro. Quando eu vi, já foi, né? E eu terminei aquilo assim, com uma fome, né? Uma fome de justiça, porque eu comecei a pensar sobre várias coisas, sobre como aquilo, em um certo sentido, em uma certa medida, é um pouco do que somos. É um pouco de como a gente articula a nossa vida. Para você que não assistiu o Poço, um spoilerzinho. Eu não sei explicar direito, mas pensa num prédio de vários andares, e aí fica uma dupla por andar, e aí vai descendo comida dentro de uma mesa central. O primeiro andar recebe a comida intacta, com suprimento ali para, segundo a ideia do filme ou da série, é suprimento para todo mundo de todos os andares. Só que quem está ali no começo, ele não leva em consideração os demais. Então ele vai comendo, sobe na mesa, mistura a comida, é uma doideira. E aí, quando ela vai chegando ali nos andares mais inferiores, ela não vai mais comida. Então chega ao ponto em que eles praticam canibalismo, coisa desse tipo. Porque é escasso, cada um fica naquele andar durante um mês. E aí no próximo mês ele pode amanhecer num andar melhor ou num andar muito pior. Então é relativo. Então ele come tudo que ele pode durante aquele mês. Então assim, cenas bizarras. Se você não é acostumado com cenas bizarras, não é um bom filme para você assistir, né? Ou uma boa série para você assistir. Mas quando eu termino o negócio, eu penso, cara, qual é o sentido da vida? Por que a gente está aqui? E aí me veio uma enxurrada de coisas assim na cabeça. O que a gente está fazendo, cara? O que a gente está construindo? Que tipo de história a gente está escrevendo enquanto povo, enquanto humanidade? E eu, enquanto indivíduo, né? Que tipo de história eu estou construindo? Como é que eu tenho usado os meus próprios recursos? Como é que eu tenho investido na minha própria comunidade? Como eu estou envolvendo de uma forma o que eu tenho para o mundo, para construir neste mundo um ambiente melhor? O que eu tenho feito de fato? Então eu termino aquilo com uma tônica bem bad, né? Bem para baixo, bem mal, fiquei bem mal. E é verdade, a gente tem muitas oportunidades, mas vez ou outra você vai ser surpreendido com este tipo de indagação. Isso é bom, é salutar, é importante que você tenha esse tipo de indagação. Mas se a gente for parar para pensar em como a gente articula as ideias, eu gosto de pensar mais ou menos assim. Tem pessoas que, e esse quadro já é conhecido por alguns de vocês, mas é bom sempre relembrar disso. Ok? Tem pessoas que têm alta consciência de Deus e tem pessoas que têm baixa
consciência de Deus. Concordam comigo? Não é assim que funciona? Tem pessoas que têm alta consciência de si mesmo, tem pessoas que têm baixa consciência de si mesmo. Pessoas com alta consciência de Deus têm a tendência a ter uma visão um pouco mais positiva ou mística da realidade. Pessoas que têm baixa consciência de Deus são geralmente aquelas que encaram a nossa jornada aqui como um movimento aleatório, em que eu tenho que fazer tudo que eu puder, na hora que eu puder, para aproveitar ao máximo, porque, afinal de contas, toda a realidade se limita ao aqui e ao agora. Então, não tem um depois. Eu não presto contas da minha vida, não importa o que eu faço, não interessa quem eu sou, como eu construo a minha própria trajetória. Por outro lado, existem aquelas pessoas que têm baixa consciência de si próprios. Elas não conseguem se enxergar como parte de um todo ou como parte da solução. Elas olham para os problemas da vida, para os problemas da humanidade e pensam, eu não tenho como colaborar com isso. Eu não tenho muito o que fazer como resposta disso. O que eu tenho, os recursos que eu tenho são mínimos. Eu tenho pouco tempo, afinal de contas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um monte de coisa. Eu mal consigo cuidar da minha própria vida, quanto mais do mundo. E terminam que não fazem absolutamente nada para melhorar o nosso ambiente. Outras pessoas ainda têm uma alta consciência de si próprios. Essas pessoas olham para si e pensam, eu tenho o que contribuir, eu tenho o que fazer. E quando você começa a combinar essas consciências de si e de Deus, você vai se enquadrando em paradigmas filosóficos e sociais. Então pensa comigo, existem aquelas pessoas, por exemplo, que têm baixíssima consciência de Deus e de si própria. É o que a filosofia vai chamar de niilismo. O Nietzsche trata sobre isso de uma forma muito bacana. Porque a vida é um vazio. Não há o que fazer, as peças estão marcadas. O que eu faço não colabora para o todo, não colabora nem para mim mesmo. E Deus eu não sei. Se é que Ele existe, Ele não deve preocupar-se conosco. Que é uma outra visão filosófica que eu acho interessante, que é o deísmo. Que é a percepção de que talvez até exista um Deus, mas Ele é tão transcendente, Ele é tão acima, Ele é tão fora da nossa realidade, que Ele não se envolve nos nossos problemas. Ele não interage com a sua criação. A forma de explicar, a melhor maneira, assim, é a experiência do relojoeiro. Ele constrói um relógio, ele deixa tudo funcionando. Quando ele começa a dar os giros e os ponteiros começam a se movimentar, o relojoeiro sai de cena. Então tem algumas pessoas que encaram mais ou menos a vida desse jeito, como um deísta. E dentro disso aqui, teríamos o niilismo para representar essa frente social e filosófica. Um outro grupo que eu acho bem engraçado e interessante são as pessoas que têm baixa consciência de si próprias, mas uma altíssima consciência de Deus. São os fatalistas, os deterministas. São aquelas que encaram todos os benefícios e males da humanidade como intervenção de Deus ou do capeta. Se eu estou passando mal, se eu estou doente, com certeza deve ser a manifestação do demônio que está atrapalhando a minha vida, que está mexendo comigo de alguma forma, e aí, por isso que eu estou vivendo isso aqui. Eu passei num concurso, glória a Deus, foi Deus quem me fez passar no concurso, olha só que coisa extraordinária. Eu consegui casar com uma pessoa bacana, foi Deus quem me deu a pessoa bacana. Eu consegui ter algumas promoções no trabalho onde eu estou ali, e é Deus quem fez esse negócio. É aquele tipo de pessoa que tira completamente o seu mérito pessoal. Entenda, eu estou falando de combinações de consciências. Você conhece gente assim? Elas têm uma aparência de pessoas muito espirituais e de que confiam bastante em Deus.
Mas no final, elas conseguem colocar em Deus e no capeta todos os motivos da sua existência. De forma que, se existe um problema, ela é rápida em se ajoelhar e apresentar esse problema a Deus, mas lenta, muito lenta, para colocar as mãos no problema e começar a consertar as coisas. Tem muita gente assim. E se não deu certo, qual é a resposta boa para um fatalista, um determinista? Não foi a vontade de Deus. Olha só que bacana. É assim que funciona, mais ou menos? Por outro lado, a gente tem um outro grupo de pessoa que tem baixíssima consciência de Deus, mas alta consciência de si própria. Eu tomo emprestado uma figura mitológica, que é o Narciso. Vocês lembram da história do Narciso? Um cara bonitão, né? Que ele tinha uma maldição sobre si. E ele não poderia se ver. Só que aí o Narciso vai na beira de um lago e ele vê o seu próprio reflexo no lago. E ele fica ali, se admirando, por anos e anos. Como eu sou especial. Como eu sou bonitão. E ele fica ali. Ele está tão focado em si próprio, nas suas competências, nas suas habilidades, que ele não se dá conta do mundo ao seu redor, quiçá de Deus. Ele é o centro do universo. Se por um lado o fatalista ele dá todo o crédito e demérito a Deus e ao capeta, o Narciso olha para a sua própria história e dá todo o mérito a ele mesmo, ou demérito a ele mesmo. Pessoas que têm pensamento de Narciso olham para você e te acusam. Sabe por que você não conseguiu isso na sua vida? Aí você, que é um fatalista, responde, porque não foi ainda o tempo de Deus. Né? A resposta de um bom fatalista é assim, porque ainda não é o tempo de Deus, é tudo no seu tempo. E aí o narcisista, dentro disso aqui, não é o narcisista psicológico, não, é o narcisista aqui. Ele vai dizer assim, é porque você não está trabalhando direito. É porque você não está trabalhando o suficiente. Porque você não está dando o seu melhor. Dê o seu melhor. Né? O primeiro coach foi o Narciso, né? O primeiro coach assim, da história da humanidade. Dê o seu melhor, você consegue tudo o que você quiser, não sei o quê. E aí esse tipo de pessoa cria um movimento na história, movimenta a história, porém com baixíssima consciência de Deus. Qual é o melhor cenário? Qual a melhor ideia? É de repente você não se encarar como um coitadinho, uma coitadinha, olhar para as suas características, perceber os seus defeitos, seus pontos fracos, suas fragilidades, como nós cantamos aqui, e ao mesmo tempo perceber os méritos, a força de trabalho, a capacidade produtiva. Compreender que eu preciso passar num concurso se for da vontade de Deus, mas isso não anula 1% da necessidade que eu tenho de estudar. Eu sou obrigado a estudar. Não adianta você esperar que as coisas simplesmente caiam do céu, embora eu acredite que Deus faça isso. Mas não sempre. Algumas coisas dependem única e exclusivamente do seu esforço. E você pode pensar em várias áreas. Tem gente que está orando pelo casamento, ou para se casar, ou para Deus restaurar um casamento quebrado. E muita coisa nisso não tem a ver com a intervenção de Deus. Muita coisa tem a ver com o seu comportamento. Com a maneira como você vive a vida. Como você toma decisões. Como você trata esse cônjuge. Aí você coloca tudo na conta de Deus ou do capeta. Tem gente que não consegue dar passos e avançar, não é por falta de confiança em Deus. Tem muita. Mas é porque ele não se entende como um co-criacionista
Que bicho é esse, Felipe? É uma palavrinha que a gente tem que inventar para aquelas pessoas que têm uma alta consciência de quem elas são, mas uma alta consciência de quem Deus é. Se conhece muito, mas tem muita noção de quem é Deus, de como Deus atua na história, de como Deus move a história na direção dos seus propósitos. É extraordinário. É esse tipo de pessoa que, incomodada com o mal do mundo, se levanta e diz: Deus é algo insuportável, é algo gigantesco, eu acho que eu não consigo mover muita coisa, mas eu vou dar o meu melhor crendo que o Senhor pode interferir na história e mover a história. Cocriacionismo. Felipe, e da onde é que tu tira esse tipo de observação, de pensamento? Da onde é que tu inventa esse negócio? Eu não inventei. Primeiro que o gráfico não é meu, né? E outra que isso é o pensamento bíblico sobre quem somos enquanto seres humanos. Então, pensando nisso, pensando da onde vem esse conceito cocriacionista, né? De que nós somos meio que gestores da criação de Deus. Eu volto para onde tudo começou. Para o sentido original da nossa existência. Quem somos? Porque quando você entende quem você é, para que você foi criado, responder qual o sentido da vida não é uma tarefa tão absurda. Pensa comigo. Se na sua cabeça você resume quem você é como um objeto do acaso, um resultado de um movimento aleatório do universo, quando você pensa isso, de forma macro, o que você vai ser no micro, no seu dia a dia, na sua rotina? Você vai achar que as coisas acontecem por acaso. Você conseguiu um emprego por acaso? Você passou num concurso por acaso? Você foi promovido por acaso? Você consegue se manter num casamento por acaso? Não é assim que funciona? Então, a grande história de Deus precisa reger a nossa existência, a nossa vida. Então, acompanhe comigo, quando Deus cria o ser humano, ou quando Ele tenciona, Ele tem a intenção de criar o ser humano. Olha só como Deus diz. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso por si só já é extraordinário. Porque o texto ele está nos afirmando de forma categórica que Deus é plural. Então já tem algo a respeito de Deus que eu posso tomar consciência. Deus não é uma pessoa. Deus é plural. Então Deus é no mínimo duas personalidades diferentes, porque Ele está dizendo sobre si mesmo, na primeira pessoa do plural, façamos. Deus é plural. Eu tenho algo a respeito de Deus aqui. E também tem coisa a respeito de quem somos. Quem somos nós olhando para o texto? A resposta é única. Talvez você nem saiba explicar o que significa, mas nós somos criados por um Deus plural, à sua imagem e conforme a sua semelhança. Ou seja, nós expressamos na nossa vida, no ser da gente, quem Deus é. Nós somos um reflexo de Deus. De toda a criação, nós, os seres humanos, nós refletimos quem Deus é. Isso já poderia ser suficiente, extraordinário, a gente já poderia inclusive encerrar essa conversa aqui, porque você consegue responder por si só um monte de coisa. Somos imagem e semelhança do Criador dessa bagaça toda.
Isso é extraordinário. Então Deus é criador, em uma certa medida, eu não sei em qual escala, mas eu também sou. Por isso, cocriacionismo. Deus é relacional, ele existe em mais de uma pessoa, então de alguma forma eu preciso de outras pessoas para complementar quem eu sou. Para que eu sirva o meu propósito, eu dependo da interação comunitária. Porque Deus é comunitário. Deus é no mínimo mais de um. Deus é uma comunidade, a gente poderia até afirmar assim. Porém, o texto continua e ele dá pistas de quem nós somos enquanto seres humanos. Quando, por exemplo, Deus afirma: domine ele sobre. Está falando do ser humano. Então, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine este homem sobre. Sobre o quê? Se você pegar esse primeiro relato da criação, nós temos dois. Nós temos o capítulo 1 de Gênesis e nós temos o capítulo 2 de Gênesis. São dois relatos complementares de como Deus cria todas as coisas. E nesse capítulo 1, o andamento do texto, a atenção que o autor bíblico ele levanta é mais ou menos o seguinte: no princípio cria Deus os céus e a terra, isso é um fato, não existia absolutamente nada, Deus cria a partir do nada, então Deus é o único tipo de criador que cria a partir do nada. Diferente de você, no caso, você só cria a partir de uma matéria-prima. Deus não precisa de matéria-prima. Ele cria a sua própria matéria-prima. Como? Falando. Ah, Felipe, então há poder na minha palavra? Você é Deus? Não, então ignora. Mas se eu pensar muito positivo e declarar que vai acontecer uma determinada coisa, isso vai acontecer? Não sei, depende. Às vezes sim, às vezes não. Já percebeu que às vezes sim, às vezes não? Porque a nossa palavra não tem poder. Ah, mas eu ouvi que minha avó me dizia que a palavra tem poder, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala. Claro, porque dependendo, a gente pode ofender, pode machucar algumas pessoas, então a gente tem que ter cuidado com a nossa palavra. Mas ela por si só não cria absolutamente nada. A palavra de Deus, sim. Ela cria a partir do nada. A nossa, não. Ah, mas se eu ficar falando um monte de coisa ruim, eu não vou atrair o mal para a minha vida? Muito provavelmente, se você está falando um monte de coisa ruim, já é um sinal que o seu coração está péssimo. É do coração que procedem as mazelas da vida. Foi o que Jesus disse. O que contamina o homem não é o que entra na boca, é o que sai da boca. Porque o nosso coração é a sede de quem nós somos. Então, se eu estou comunicando mazelas, é porque aqui já está totalmente derrubado. Então, é um resultado. O que eu falo é um resultado do que está aqui dentro. Isso é um pouco complicado para aquelas pessoas que são um pouco mais tímidas e falam pouquíssimo. Não é verdade? Mas o ponto aqui, o ponto fundamental para a gente entender isso, é que neste primeiro relato, Deus cria através do nada. Não, Deus não precisa de nada para criar. E ele começa, e o autor bíblico, nesse primeiro relato da criação, ele levanta uma atenção. Quando Deus cria, a partir do nada, ele cria a matéria e ele começa a modelar essa matéria. E a terra, matéria, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, pererê, parará, uns negócios assim, você vai ver na sua Bíblia aí, Gênesis capítulo 1. Ok? Então o autor levanta a atenção, a terra estava sem forma e vazia. E aí o restante do capítulo vai mostrar como Deus resolve a tensão de dar forma àquela matéria e preencher a matéria. Então o autor apresenta um problema. Quando Deus cria, a matéria está sem forma e vazia, e a partir de então, Deus traz a solução, dando forma e preenchendo, estruturando a criação como um todo. E ele vai estruturando por meio da palavra. E agora você já saiu daqui aprendendo e já sabendo que a sua palavra não tem poder, mas a de Deus tem, e ela dá forma e preenche.
naquela época, enquanto ele está criando todas as coisas, e na nossa época. Ou seja, se de repente você, em sua vida, está de alguma forma sem forma e vazia, por meio da mesma palavra de Deus, Ele pode dar forma à nossa existência, à nossa vida e nos preencher. O mesmo Deus Criador. Isto é extraordinário. E Deus cria todas as coisas. Basicamente, o tempo, assim, o timing de Deus é em 6 dias. Ele constrói tudo, Ele cria tudo. 6 dias Ele vai falando e as coisas vão acontecendo. Mas no 6º dia Ele monta ali o bonequinho, que é o Adão, né? O ser humano feito do barro, e Deus sopra nesse boneco, e esse boneco se torna alma vivente. Então, a combinação do barro modelado e sopro de Deus é o ser humano. Então, o que é o ser humano? É barro soprado por Deus. É um resumo bom, né? Você saiu da aula sabendo do negócio, né? O que é um ser humano, fulano de tal? O ser humano é barro soprado por Deus. Animado por Deus. Animado pelo sopro de Deus. E no meio disso tudo, diante de tudo que foi criado anterior a esse primeiro ser humano, Deus diz: governe tudo. Domine ele sobre. A criação é nossa responsabilidade. E Deus continua. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. O que isso significa? Espalhe a minha imagem pela criação. Simples assim. O ser humano não é a imagem de Deus. À medida que vai nascendo novos seres humanos, o que acontece? A imagem de Deus é expandida em toda a criação. E se você notar em todas as civilizações, até as mais primitivas, todas mexeram com a criação de alguma forma. Aonde o ser humano está, há desenvolvimento ou destruição. Possível. É impossível colocar um ser humano num lugar e ele não modificar o lugar. Possível. O ser humano vai desmatar, o ser humano vai construir casa, vai construir prédio, vai fazer mineração. O ser humano vai construir, ele vai subjugar a terra. Ele vai encontrar matéria-prima porque esta é a forma como ele expressa o seu poder criativo. Em qualquer área da vida, seja na política, seja nas artes, seja na ciência de modo geral, na área de humanas, não interessa. O ser humano vai sempre desenvolver ou destruir. Ele não vai deixar as coisas como estão. Nunca. Em qualquer civilização antiga você vai ver isso. Porque faz parte de quem somos. É uma expressão de quem somos. Domine ele sobre. E Deus diz: eis que lhe dou todas as coisas. Os bichos, a natureza de modo, é tudo de você. E assim foi. E assim continua sendo. Até hoje. Nós temos responsabilidade por toda a criação. Então agora todos nós temos que ser ambientalistas. Não é isso, a gente tem que produzir cultura. Alguns vão ser. Enquanto outros gostam de indústria. Aí um vai consertando e o outro vai bagunçando, o outro vai consertando. E aí eu preciso da indústria, porque senão eu ando descalço. O outro precisa proteger uma parte, porque senão o cara da indústria consome tudo. Então fica nesse ciclo que a gente vai fazendo o negócio rodar. Aí é por isso que você conseguiu chegar até aqui, é por isso que hoje a gente tem toda essa tecnologia, porque alguém destruiu alguma coisa e alguém está consertando outra. Esse é o ciclo da humanidade, é assim que funciona. É assim que a gente cria. Isso parece óbvio, né? Mas a gente defende uma bandeira. Já percebeu como a gente é estranho? Não, tem que preservar tudo.
Aí não funciona, aí não tem desenvolvimento. Não, tem que derrubar todas as árvores e fazer indústria. Aí também não tem desenvolvimento. Então a gente precisa de todo mundo para o negócio avançar. Sem desenvolvimento o mundo não roda. Sem a preservação o mundo também não roda. E aí Deus cria tudo muito bom e o ser humano está ali para construir, para fazer tudo bacana, mas aí vem o capítulo 3 de Gênesis, que é o pior capítulo da Bíblia. Se você quer saber qual é o capítulo mais difícil da Bíblia, é o capítulo 3, porque é o capítulo em que esse primeiro ser humano, na verdade agora, você já vê o Adão e a dona Eva, eles se rebelam contra o Criador no sentido de, eu acho que a gente não depende do Senhor, acho que a gente não precisa do Senhor. Mas se você me desobedecer, você certamente vai morrer nada. E eles apostam, eles arriscam tudo. E arriscam e perdem. Perdem o Éden, o jardim que o próprio Deus plantou. Olha só que bizarro. E eles agora têm que criar os seus próprios jardins, mundo afora. Porém, a terra está quebrada. O planeta está destruído. Não completamente, mas em uma certa medida. O que nós temos hoje, o que você conhece da criação hoje, não é exatamente o que Deus criou. É um pouco daquilo que Deus criou, a estrutura toda é o que Deus criou, mas com o reflexo da nossa decisão de ter corrido de Deus. É um reflexo da nossa rebelião. O ponto é que no versículo 7 do capítulo 3, esse primeiro casal rebelde, assim como provavelmente você e eu, eles abrem os olhos para o conhecimento do bem e do mal. Mas, Felipe, isso é um problema? É um problema sério? Porque o projeto de Deus não era que nós conhecêssemos o bem e o mal do ponto de vista de alguém que é afetado pelo bem e o mal. Entende isso? Então, o exemplo que eu gosto de utilizar é como um paciente com câncer. Ele entende do câncer? Ele entende dos sintomas? Entende perfeitamente. Um médico, um cientista na área de saúde, de medicina, que estudou sobre isso, ele entende do câncer? Entende. Só que a perspectiva é diferente. As perspectivas são diferentes. De alguém que tem a doença, de alguém que está tratando da doença. Era para a gente estar aqui, e não aqui. Mas essa é a nossa condição. Agora, o mal, a miséria, a violência, a dor, está em nós. Faz parte de quem somos. Isso é o que significa abriram-se-lhe os olhos. Este primeiro casal deu origem a uma humanidade caída, aquém daquilo que Deus nos projetou para ser. E você é um descendente de Adão e Eva. Você carrega isso na sua pele. Suas emoções são instáveis. O seu corpo é instável. Toda a criação é instável. Por quê? Porque nós decidimos caminhar por conta própria. Representados por esse primeiro casal. Felipe, mas foram eles que erraram, por que a gente... É porque assim, quando seu pai decide morar numa cidade vizinha e você é pequeno, você tem que ir junto. Você não tem opção. Você não tem a liberdade de não ir. Imagina um bebê de 3 meses. Eu não vou. É difícil, né? Se tiver uns 4 anos, eu já acho que não vai. O pai fica. Dependendo do pai. Mas, em geral, é assim que funciona. Nós carregamos isso no nosso DNA. A nossa existência é afetada por esta decisão de se rebelar contra Deus. A história continua. E olha só um reflexo disso. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam
Eu queria uma atenção muito especial para isso, porque a cena é o seguinte: eles são criados por Deus, eles têm uma experiência de Deus diferente, eles têm uma consciência de Deus extraordinária. Cara, o pessoal caminhava com Deus. Imagina, tá chegando 5 horas da tarde, vou me ajeitar, porque Deus está vindo para a gente fazer uma caminhada na orla. Olha só que extraordinário. Imagina a cena. Você se organizando, porque Deus está vindo todo final de tarde. Em algumas versões, na viração do dia, né? Porque o dia termina quando o sol se põe nessa cultura. E aí, de repente, Deus está vindo. E antes era uma festa, era uma coisa boa, era um momento de compartilhar como foi a rotina, como foi o dia. Ó, Deus, hoje foi legal, eu dei um nome para alguns bichos, eu comi uma fruta diferente, eu conheci uma árvore, legal, o senhor é um bom jardineiro. Mas agora, a partir disto aqui, Deus se torna uma ameaça. Deus se torna um problema. Quando eles percebem que Deus está vindo, eles se escondem. Eles correm de Deus. E aí quando Deus pergunta, onde é que você está, Adão? Porque o Adão é o responsável. Onde é que você está, Adão? E aí ele responde, eu vi tua voz no jardim e porque eu estava nu. Olha que conversa. Porque eu estava nu, aí eu fiquei com medo. Aí eu me escondi. Mas tu não está nu todo dia. Por que hoje é diferente? Por que tu não fala logo? Por que tu não abre logo o jogo? Por que tu inventou essa história? Por que tu não disse que tu foi seduzido? Por que tu não vai logo às vias de fato? A questão não era isso. A questão é tudo que envolve a decisão dele se rebelar contra o Deus Criador. E aí Deus continua a conversa. Então você comeu o negócio. Não, foi ela quem me deu. Aí a mulher também joga para a serpente e fica nesse ciclo de que no final ninguém é culpado, né? Todo mundo é inocente, a culpa é do outro. A gente faz isso até hoje. A gente aprendeu direitinho com os nossos primeiros pais. Por que você faz isso? Porque o Brasil, sabe como é que é o Brasil, né, cara? País cheio de impostos, não sei o quê. Eu tenho que fazer o meu. Por que você faz isso? Porque o salário é pouco, eu tenho que enganar um e outro aqui para poder tirar alguma vantagem, porque é difícil viver nesse país. Por que você faz isso? Eu faço isso porque, sabe, essa mulher minha é muito chata, eu tenho que fazer esse tipo de coisa para eu poder aliviar, ficar de boa. Por que você faz isso? Eu faço isso porque esse patrão meu é rico, ele não precisa desses itens, desses pequenos trocados, né, esses detalhes. Por que você faz isso? Por conta do outro. A gente faz isso a vida toda. É um resultado desse dia. O ponto central disso aqui é que no momento em que eles se rebelam, eles perdem a consciência de Deus. Foi abalado. Eles não têm mais o mesmo nível, o mesmo tipo de relacionamento que eles tinham antes. Então, se você quer um conselho, uma ideia, o máximo quanto possível, aumente o seu nível de consciência de Deus. Não permita que as suas tendências, os seus medos, as culpas que você carrega consigo, determinem a imagem ou os óculos com que você enxergará o Criador. Não é você, a sua visão, o seu ponto de vista que determina quem Deus é. Ele é o que é em si mesmo. Ele não é o que você acha que ele é. Como é que o Adão está vendo Deus nesta ocasião? Deus é um juiz irado. Veio prestar contas comigo, ele vai me matar. Porque eu me rebelei contra ele.
E muita gente ainda assim, ainda relaciona com Deus assim. Deus é Zeus, esperando a menor falha para me atacar com um raio. Em contrapartida, tem pessoas que entendem Deus como o Papai Noel. Se eu fizer tudo certinho. Ou até se eu esquecer de algumas coisas, não tem problema, Deus vai dar um jeito de me presentear. Então não importa o que eu faça. No fim das contas, Deus cuida de mim. Porque no final, a consciência que eles têm a respeito de Deus é uma projeção do que eles querem que Deus seja. E não Deus mesmo. Entende isso? É grave, né? Porque muita gente tem relacionado com um ídolo e não com Deus. O que é um ídolo? É um pedacinho de madeira, de gesso, de mármore? Não, aquilo é um pedacinho de madeira, de gesso ou de mármore. O que é o ídolo? O ídolo é o que eu faço do pedacinho de madeira, de gesso, de mármore, do meu carro, do meu trabalho, da minha carreira, dos meus filhos, do meu casamento, da minha faculdade, de um concurso. O ídolo é qualquer coisa que eu coloco mais valor do que Deus na minha vida. Qualquer coisa. O ídolo pode ser qualquer coisa. Coisas boas podem se tornar objeto da nossa adoração e da nossa idolatria. No fim, nós projetamos a esta coisa o valor de Deus. Eu dependo disso para viver. Eu dependo disso para ser feliz. Eu dependo disso para ter sentido na vida. Entende isso? Então, aumente sua consciência de Deus. Estava desafiando os adolescentes hoje agora, antes do encontro. Vamos ler a Bíblia juntos? Eles caíram na besteira de dizer sim. Beleza, mas tem que ser do meu jeito. E eles mais uma vez falharam miseravelmente porque disseram sim de novo. Vamos, adiciona aí um aplicativo da Bíblia que eu vou monitorar vocês. Acessaram o aplicativo. Pronto, nós vamos ler a Bíblia em 100 dias. Até o final do ano a gente termina. Aí eu estava desafiando eles a correr 30 quilômetros comigo no final do ano, mas eles não toparam ainda. Vamos ver se eles vão topar. Tenho mais 2 semanas aí para poder desafiá-los. Radassa já disse, eu não vou. Vou tentar um jeito de suborná-la. Então assim, você tem que conhecer. Você tem que conhecer Deus. Porque Ele decidiu se revelar. Deus não está em pleno oculto. Deus se revela. E um dos meios mais claros, absolutos, que você pode conhecer Deus é na Bíblia. Aí não tem erro, aí não interessa o que o pastor fala, não interessa o que fulano fala, o que a igreja falou. Não, você consegue agora interpretar toda a realidade a partir do que a Bíblia diz. Inclusive, a própria Bíblia, ela dá luz e interpreta aquilo que ela mesma diz. Olha só que extraordinário. Desmistifica tudo. Agora, o problema é que boa parte de nós, não é o caso aqui da maioria de vocês, que eu vejo que vocês são leitores da Bíblia ávidos. Vocês leem a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Então, são ávidos em leitura bíblica. Mas tem gente aí que nunca nem leu a Bíblia, vocês acreditam? Cristão, só que bizarro. Tem cristão que diz que nunca leu a Bíblia. Eu nunca vi isso na vida. Mas tem gente, acredite. Eu sei que vocês não conhecem gente assim. Mas tem gente que diz que é cristão e nunca leu a Bíblia nenhuma vez. Aí o que acontece? Aí esse pessoal são escravos. De quem? Da igreja, do pastor, de não sei quem, do irmão que inventam a história. São escravos do seu próprio coração. De lendas, de mitologias. É esse pessoal que não lê a Bíblia que diz esse negócio assim, ó, a palavra tem poder. Cuidado para você não falar isso para não atrair coisa ruim para sua vida. É esse pessoal que inventa essas histórias e tantas outras bobagens que não tem o menor sentido bíblico. Porque não leem. Então, o mínimo básico, essencial, e todo mundo aqui faz, então eu vou seguir, não preciso bater nesta tecla.
Outra coisa importante para a gente entender melhor essa questão da consciência de quem nós somos e de quem Deus é a gente entendendo Eclesiastes capítulo 3, e o texto é muito fundamental para a gente entender isso. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, pôs a eternidade no coração do ser humano. E eu quero ler isso juntamente com João 10, 10. Quando o próprio Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual é a combinação aqui? A combinação aqui é muito simples. Deus pôs a eternidade no nosso coração, essa conexão, esse desejo pela conexão com Ele, que é eterno. Todo ser humano tem esse desejo por Deus. Então qual é o problema, Felipe? É porque a gente tenta saciar esse desejo por Deus com um ídolo, com outra coisa. Então eu tenho esse desejo por Deus, mas eu vou transmitir isto para comida. Eu vou transmitir isto para um relacionamento. Eu vou transmitir isto para uma coisa. E eu tento me saciar com esta coisa. E é semelhante à ideia de um ditado romano que o sedento não se sacia tomando água do mar. É quando você ou eu tentamos nos saciar de Deus em uma coisa, ou em uma pessoa, ou em um momento, ou em uma condição que não é Deus. Você não vai se saciar. Por isso que quando você consegue o seu objetivo, que era um ídolo no caso, você rapidamente vai construir uma nova idolatria. Aí você nunca está satisfeito, você sempre está procurando mais, um pouquinho mais. Aí você alcançou isso aqui, aí você quer um pouquinho mais. Porque o ídolo não consegue dar um retorno, saciar o nosso coração. Então essa coisa, essa conexão que nós temos, ou que ansiamos ter, é o que Jesus está te chamando aqui de vida eterna. Eu vim para que tenham vida eterna, vida plena. Não é simplesmente qualidade de vida. Não é isso que Jesus está falando. Ele está falando dessa conexão com o eterno, essa conexão com Deus. Olha uma outra fala do próprio Jesus: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Nós precisamos conhecer a Deus. Porque à medida que nós o conhecemos, nós nos conhecemos. Somos criados por Ele e para Ele. E para desfrutar de um relacionamento com Ele. Então, se você não vive esta realidade, sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai estar insuficiente. Você não consegue ter contentamento, você não consegue estar satisfeito com absolutamente nada. Você vai encontrar cabelo em ovo. Ou no mínimo procurar muito. Mas não vai resolver. Porque não é Deus. Se nós nos conectamos com Ele, nós nos conectamos com quem de fato nós somos. Essa é a grande sacada. Então, quando eu digo, por exemplo, aumente sua consciência sobre si mesmo, está completamente conectado, atrelado a quem Deus é. E Deus colocou um pouco disso no nosso coração, esse anseio por uma conexão com Ele. Porque se você conecta com Deus, você está conectado com os propósitos de Deus. E Deus imprimiu na sua própria vida, no seu DNA, fatores que colaboram para que à medida que você vive a sua vida, desfruta a sua vida, constrói a sua própria história, você consegue ecoar e conectar com quem Deus é. Eu acho muito interessante quando a gente pensa sobre o nosso propósito, esta ferramenta japonesa, que é o Ikigai. Você já ouviu falar sobre esse troço?
É uma combinação de esferas que vão determinar um propósito. Então, eu quero saber meu propósito. Os japoneses são bons de fazer esse tipo de jogo. Então, pensa o seguinte, o que eu amo fazer? Né? O que você ama fazer, por exemplo? Aí você pega isso, aquilo que você ama fazer, você soma no que você é bom. Porque tem gente que ama fazer uma determinada coisa, mas não é bom naquilo. Eu conheço algumas pessoas aqui entre nós que gostam muito de música, gostam de cantar, mas são péssimos cantores e cantoras. Tem gente que se propõe a tocar bateria, não é o caso do Jean, que é um exímio baterista, né? Mas que você vê que não dá certo, né? Não é o caso do Jean, é de outras pessoas. Né? Você ama e você é bom. O pessoal percebe que você é bom. O pessoal gosta de ver você fazendo. Aí você soma isso ao que o mundo precisa. Poxa, o mundo precisa de pessoas que construam esse tipo de coisa. Então eu já amo fazer isso, eu sou bom em fazê-lo e o mundo precisa. Pô, que bacana. Aí quando você soma esses 4 elementos a ser pago por isso, aí fecha tudo. Aí fecha tudo. Porque eu amo, eu sou bom, o mundo precisa, e eu ainda me sustento com isso. Todo mundo consegue entender o seu Ikigai e viver disso? Não. Então, algumas pessoas vão ter que jogar com o mundo. Você não pode viver desesperado para cumprir isso aqui. Não é todo mundo que consegue isso. Não se sinta inferior, só saiba que o mundo é assim mesmo, o mundo está quebrado. O mundo é disfuncional. Muita gente vai se sustentar por uma fonte e vai se realizar em outra. Quando você junta, por exemplo, o que você ama com o que o mundo precisa, aí você encontra a sua missão, o porquê da sua existência, de uma forma muito bacana. Quando você, por exemplo, mistura o que você ama naquilo que você é bom, é a sua paixão. Quando você ganha dinheiro com aquilo que o mundo precisa, a sua vocação. E você é bom, e você é pago, é sua profissão. Tem gente que consegue concentrar tudo isso num lugar só. A maioria de nós não vai fazê-lo. E tudo bem. Porque às vezes a sua profissão vai subsidiar a sua missão. Mas o ponto central não é simplesmente ficar louco com o Ikigai. É só para você ter uma noção que a ferramenta existe e que isso pode ser útil para construir sua vida. O ponto aqui é que, como o próprio John Mark Comer falou, identidade não é algo que você cria, mas algo que você recebe do seu Criador. Não é algo que você inventa, mas algo que você descobre na medida em que se relaciona com Deus. Tudo é importante. A sua história é importante. Sua formação é importante. Sua família é importante. Os dramas que você já viveu em sua vida são todos importantes. Então foi Deus quem fez isso tudo para poder um propósito acontecer na minha vida? Eu não diria isso. Mas eu diria que Deus pode usar qualquer drama que você tenha vivido para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas através da sua. Santo Agostinho eternizou uma oração que eu acho que faz muito sentido. Senhor, que eu possa conhecê-lo a fim de que eu possa me conhecer. Calvino falou um negócio muito interessante ali no primeiro livro, um dos livros mais conhecidos assim de Calvino. Ele escreveu ainda na sua juventude, que é as Institutas, né, da religião cristã. E ele falou um negócio bem interessante: não existe profundo conhecimento de Deus sem profundo conhecimento de si mesmo. E não há profundo conhecimento de si mesmo sem profundo conhecimento de Deus. Você entende isso? Quando eu digo aumente sua consciência de Deus, aumente a consciência de si mesmo, é um complemento, é duas faces da mesma moeda. Então, pensa comigo, quanto mais nós conhecemos a Deus, tanto mais compreendemos quem somos,
e mais queremos tornar o mundo um lugar melhor. A partir do que temos, a partir de quem somos. Então eu encerro essa conversa com algumas perguntas. E a primeira delas, eu quero que você pense com muito carinho. E considere coisas práticas para você fazer na sua vida. Essas duas primeiras perguntas são cruciais. A primeira delas é o que você faz para aumentar seu nível de consciência sobre si mesmo. Quem é você? Quem é você não pode, não deve ser só a sua opinião sobre si mesmo. Às vezes você, para poder entender isso melhor, você vai ter que fazer terapia. Ou então, periodicamente, encontrar com pessoas que convivem com você. E perguntar mesmo, o que você acha que eu deveria investir minha vida? Como você acha que eu tenho criado meu filho, minha filha? Como você acha que eu tenho tratado minha esposa, meu esposo? Você acha que eu sou um bom amigo? Você acha que eu sou um bom profissional? Sou um bom vizinho? Como é que as pessoas da rua me veem? Como uma bênção para a minha vizinhança ou como uma praga, né? Uma correspondência humana. Não tem isso? Aquela pessoa que é a sede de informações do bairro, do condomínio, da família, leva do primo para o tio e vai virando informação, né? É uma loucura. Como você me vê? O que eu tenho feito mesmo da vida? O que eu estudei? Qual é a minha formação? Talvez minha formação não é acadêmica, é prática. Quem é você? Na sua história tem vestígios, caminhos, que relendo ela com as pessoas certas, as pessoas que te acompanharam, não as que sempre estão contigo te dando... Mesmo quando você toma uma decisão ridícula, não, vai dar certo. Às vezes não. Mas você precisa dessas opiniões. Isso tem que ser periódico. Arrisca conversar com o seu cônjuge. E aí? O que tu acha de mim? Aí você pergunta nas áreas, como profissional, marido, não sei o quê, papapá. Se o cônjuge for muito sincero, ele vai fazer uma pergunta. Você quer mesmo que eu diga? Se você tiver coragem, você vai dizer sim. Você só vai ouvir. Talvez tomar nota. Se ele ou ela for muito sincero, você vai ouvir coisas que você nunca ouviu na vida. Mas vai aumentar o seu nível de autoconsciência. Segunda pergunta é o que você faz para aumentar o seu nível de consciência sobre Deus? Deus é uma experiência. É algo que acontece de forma aleatória. A gente construiu essa religião, o cristianismo existencialista, há pouco mais de 2 séculos a gente começou a inventar isso. Não é só sobre ter uma experiência com Deus, individual. Na verdade, a ideia de individualidade é uma coisa muito mais recente. Por exemplo, na época que a Bíblia foi escrita, ninguém via ninguém como indivíduo. Era uma parte do todo. A gente criou essa coisa de individualidade. A minha experiência com Deus. Eu estou bem, eu estou satisfeito, eu estou feliz, então está tudo certo. Não, às vezes você está fazendo tudo errado e está sentindo bem. Não é normal isso? Não é comum isso nos nossos dias? Eu estou tendo experiências extraordinárias com Deus. Às vezes é só seu coração te trollando. Por isso que, por exemplo, a gente cita um credo no culto. Mas isso é uma coisa antiga, para que a gente vai citar isso? Porque não é só uma experiência. Não tem a ver só com você, com a sua experiência. Tem a ver com a experiência do povo de Deus ao longo da história. Isso é um documento maravilhoso, que expressa a nossa fé. Estabiliza o que você pensa. O cristianismo tem uma fé confessional.
Nós precisamos de resoluções, resumos, para poder discernir a nossa fé, porque senão você diz uma coisa, o outro diz outra coisa, e nessas coisas que a gente vai dizendo, a gente vai construindo várias formas de cristianismo, em que um fala de Deus de um jeito, outro fala de outro jeito, e aí quantos deuses existem? Então a gente precisa disso, estabilizar a nossa fé. Ela precisa ser comunitária, e não simplesmente uma experiência individual. O mais grave é quando você vai descobrir, ao longo de uma experiência com a fé cristã, e não simplesmente uma experiência individual com um Deus subjetivo, você vai chegar à conclusão que Jesus não morre por indivíduos, Jesus morre por seu povo. Isso é muito louco. Eu não acredito nisso. Não tem problema, ele morreu pelo seu povo igual. Mas eu sou indivíduo. Não, você é parte do todo. Você é um resultado dos seus relacionamentos, da sua família, da sua nacionalidade, dos seus hábitos, dos seus comportamentos. Você é parte do todo. Entender isso muda tudo. Porque o que o outro interfere em quem eu sou. Como o outro vive, interfere em mim. Você viu o colapso que teve quando teve a pandemia? Os comércios fecham. E o que acontece com o mundo? O que você tem a ver com um vírus que tem lá na China? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu nunca fui nem na China. Mas eu senti. Longos meses. Anos. Estamos conectados. Esse pensamento de individualidade é só uma desculpa para você, quem sabe, não ser corrigido pelo todo, pela comunidade, pela experiência comunitária. Eu não estou falando só de igreja, estou falando da vida, família, amigos, para ninguém dar conta de sua vida. Porque no final, sabe qual é o lance? Você não quer dar satisfação para ninguém, aí você inventa esses negócios. Você se apega a um conceito ocidental que tem a sua utilidade, mas que não expressa fidedignamente quem nós somos. Nós somos parte do todo, nós somos parte da comunidade humana. Nós somos uns com os outros. Quanto mais eu conheço a Deus, mais isso entra em evidência. É extraordinário. É extraordinário isso. O que você faz da sua vida, no ambiente público importa, no ambiente privado importa, não somente a você, mas a toda a humanidade, a toda a sua família, a todos os seus amigos. Se você faz parte dessa comunidade, a esta comunidade também. Nós somos parte uns dos outros. Diante disto, o que você precisa começar ou deixar de fazer para tornar o mundo um lugar melhor? E aí a gente volta para aquele dilema inicial. Respondendo isto, você começa a entender o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Qual é a direção da vida? Para onde a vida está nos levando? A vida em si mesma não está levando para lugar nenhum, ela só está levando para a morte. Mas Deus sim. Deus está movendo a história. E qual é a sua parte nisso? É usar tudo que você tem, tudo que você é, tudo, 100%. Tudo na direção dos propósitos de Deus. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, criado à sua imagem, conforme a sua semelhança, se entende como parte disso? Então você é filho ou filha de Deus antes de qualquer outro atributo que você tenha.
Antes de ser marido, antes de ser esposa, antes de ser filho do seu papai e da sua mamãe, antes de ser advogado, antes de ser engenheiro, antes de ser médico, antes de ser pastor, antes de ser missionário, antes do que você quiser, você é filho de Deus. Por isso que o próprio Deus Pai olhando para Jesus lá no batismo, antes de Jesus ter feito absolutamente nada, ele diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Não é o que ele faz, não é o que ele pode fazer, é quem ele é. Você entende isso? Aí talvez você responda, né? Felipe, a minha história é complicada, tem umas coisas assim que eu não queria lembrar, que eu não... Cara, tudo pode ser usado na direção dos propósitos de Deus. Aumente a sua consciência sobre si próprio. Aumente a sua consciência sobre Deus. E vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo você olhar para essa terceira pergunta e se ver como parte daquilo que Deus está fazendo na história. Tem um lugar que você e outros que têm esta mesma prerrogativa, esta mesma tendência, tem um lugar que vocês ocupam nessa grande comunidade humana que só vocês conseguem estar. Eu mesmo não vou conseguir estar junto com você. Mas a partir de vocês, o mundo pode começar a mudar. Foi assim ao longo de toda a história. Os grandes impactos não vêm de simplesmente uma pessoa, vêm de uma comunidade. Às vezes Deus está movendo a história na América do Norte, na Oceania, na África, tudo ao mesmo tempo, e está movendo essas pessoas na direção do seu propósito. E o mundo é transformado um pouquinho mais. Começa agora. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua história, suas competências. Qual o sentido da vida? Aumentar a consciência de quem eu sou. Aumentar a consciência de Deus é. E viver uma vida que é um resultado desta minha consciência. E não interessa qual é a área que você atua. Deus vai te usar. Nada permanecerá igual, simplesmente porque Deus está lá através de você. O de Deus, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Pega essa palavra e comece a transformar o mundo.